dos passatempos favoritos do presidente Jair Bolsonaro e dos seus filhos é atacar a imprensa. Mas eu acho que disso você já sabia. Mas segundo uma reportagem do Marco Zero Conteúdo, esse passatempo tá tomando muito tempo deles. E aí, meus reloaders, eu sou a Letícia Vexel e hoje a gente vai falar sobre os ataques à imprensa feitos pelos filhos e pelo pai Bolsonaro. Eu, como jornalista e produtora de conteúdo de jornalismo independente aqui no Reload, fico muito preocupada com essa situação e muito triste também, né? Porque é um aumento dos ataques cada vez maior que os jornalistas e a imprensa vêm sofrendo. Caso você não esteja sabendo nada desse rolê, pode deixar que eu te explico. Então vamos a alguns dados. Entre 1º de janeiro de 2021 e 5 de maio de 2022, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, conhecida como ABRAGE, analisou 14.918 tweets e retweets feitos pelo Bolsonaro pai e seus filhos. E nesse período de pouco mais de um ano, eles somaram ao todo 801 ataques a jornalistas ou à imprensa. 801 em um ano. Isso dá quase 3 ataques por dia. Fica parecendo assim que tá tudo certo no Brasil pra você ficar usando o Twitter pra xingar os outros, né? Meio esquisito, certo? E não só isso, mas toda a família Bolsonaro e os seus seguidores se tornaram os principais autores de ataques contra profissionais ou a veículos de imprensa. E uma análise dos tweets da família Bolsonaro revelou uma rede de conexões entre contas ali que são frequentemente respondidas e retuitadas pelos 4 políticos nos seus ataques. Ou seja, gente, vamos entender aqui, ó. Para cada tweet tem um monte de gente que tá retuitando e passando essa mensagem de ódio pra frente. E aí muitas dessas pessoas têm milhares de seguidores, o que acaba aumentando ainda mais a divulgação dessas mensagens. É isso que a gente vê nesse gráfico aqui, também feito pela Brage. A gente tem, ó, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro e, claro, paizão Jair Bolsonaro. Acho que o curioso aqui é que o presidente é o menorzinho deles. Mas vamos pegar aqui, ó, por exemplo, uma pessoa pra gente fazer um exemplo. Esse arroba aqui, ó, por exemplo, tá? Esse perfil tem quase 300 mil seguidores. Isso é muita gente. E ele nem é o maior aqui do gráfico. Ele tem 7 retweets do Eduardo, um do Carlos e um do Flávio. E aí isso não parece muito, né? Mas aí a gente tem que lembrar que são milhares de seguidores que recebem tweets de desinformação e ataques à imprensa. E no fim, isso acaba não sendo pouca coisa, né? É uma rede que continua e continua num efeito dominó. E se você acompanha, né, essa família, acaba que esses ataques, eles além de infundados, são cheios de fake news e enfim. Esses ataques a jornalistas também são extremamente violentos. É triste, assim. Com xingamentos, deboche, ameaças. 2 exemplos recentes foram os casos das jornalistas Miriam Leitão e Vanessa Lippelt. Em abril desse ano, o Eduardo Bolsonaro fez uma publicação no Twitter debochando da prisão e torturas sofridas por Miriam Leitão no período da ditadura militar no Brasil. E por conta disso, a jornalista foi vítima de vários ataques na internet. Porque a gente tem que levar isso em conta, né, gente? Se para os jornalistas não é fácil, para as jornalistas mulheres é ainda pior. A editora do Congresso em Foco, a Vanessa Lippelt, sofreu várias ameaças de ataques e violência, inclusive de estupro. Isso depois da publicação de uma matéria revelando a mobilização da criação de um fórum com criação de conteúdo de desinformação em favor do presidente. Teve também em 2021, quando a jornalista do UOL, Juliana Dal Paiva, publicou os primeiros episódios do podcast O UOL Investiga a Vida Secreta de Jair. Também não demorou muito para que ela começasse a sofrer hate de bolsonaristas, mas nesse caso a ameaça mais grave de todas veio por WhatsApp, quando Frederico Wassef, um dos advogados do presidente e dos seus filhos, nas palavras do advogado, disse que a jornalista desapareceria e não iriam nem encontrar seu corpo. O monitoramento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo sobre violência contra jornalistas mulheres identificou que 52% dos ataques partiram de autoridades
encabeçados por Bolsonaro. Então, ser jornalista e ser mulher são duas partes da nossa identidade que andam em conjunto, né? E isso acaba sendo motivo para mais ataques. E aí, gente, a gente vai colocando mais camadas nisso. O mesmo acontece quando são jornalistas negras, quando são jornalistas indígenas, quando são jornalistas asiáticas, quando são jornalistas PCD. Além disso, a gente também tem um dado muito importante que diz que desde que o Jair Bolsonaro assumiu a presidência em janeiro de 2019, os indicadores que medem a situação do jornalismo no país registraram apenas piora, gente. Em 2021, pela primeira vez em 20 anos, o Brasil foi colocado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras na zona vermelha do seu ranking de liberdade de expressão. E aí, desde o início da gestão Bolsonaro, o Brasil já perdeu 10 pontos nesse ranking. Que além do próprio presidente, cresceu também o número de ataques vindos de autoridades públicas feitos a jornalistas. Então, no fim, a gente vê que a situação não tá fácil pro jornalista mesmo e, putz, tamo lascado. Esse é o canal Reload, a gente descomplica a notícia.